Olá, internet! Sejam todos bem-vindos a mais um Tricotando, espaço onde a gente debate papo, conta histórias e costura ideias. E mais uma vez aqui comigo, Júnior Feital. Acho que ele botou no meio do caminho, ele ia falar Joana. Olá, Rafa, olá, amiga internet. Você percebeu que ele ia falar Joana ou só eu que percebi? Eu achei que fosse. Ó, Também. Eu até trabalhei aqui na hora de desmutar. E aí, Joana Bonner? Olá! Conosco também, a estrela desse podcast. Que é isso, gente? Oi, Rafa. Oi, Júnior. Olá, amiga internet. Espero que estejam todos bem. sempre, né? Sempre na esperança de que todos estejam bem em algum lugar no mundo, porque no Brasil é complicado. Difícil. Mas estamos aí para mais uma semana. O Júnior tá de volta, né? No podcast, pelo menos, porque no último ele não participou. Tinha compromisso. Folga, né? É Chama folga? direitos trabalhistas. Ah, é? Meteu essa. Meti essa. Gente, você sabe de onde veio o Meteu essa? Sim. Ah, desculpa. Mas fala aí, Vou fala continuar. aí pro Fala amigo aí, internet pra que não amigo sabe. internet. Não é o Casimiro que puxou o Meteu Não, mas essa? você tá perguntando ou você tá contando? Não, tô só perguntando se vocês sabem, porque vocês acompanham o trabalho do Casimiro. Ah, mais ou menos. Não acompanho, mas os memes também. rodam por aí. Exatamente, eu fiquei sabendo por meme também. Eu achei que você ia dar uma história agora da origem do Meteu Não. essa na internet. Não, é porque eu sei que veio dele e ele é um streamer, na verdade ele é um youtuber, mas hoje ele tá muito... Aí eu caí no canal dele, me perdi durante umas 3 horas rindo das coisas loucas que ele faz. Tá pegando um super trend aí, né? Abraço. Quem sabe um dia que estará no Tricotando aqui conosco. Bom, mas quem está aqui é ela, nossa querida e amada produção. Boa noite, produção. Boa noite, Sempre produção. aí, né? Obrigado, produção, por essa oportunidade, como sempre. E quem também tá aqui sempre conosco é você que está aí do outro lado do fone. Sim, amigo internet, muito obrigado por este play. E também temos que agradecer aqui a quem deixa, quer dizer, quem faz o Tricotando continuar, né? Aqueles que mandam dinheirinhos para essas linhas continuarem tricotando aí, atravessando várias colchas e pontos e texturas e colchas. Já falei colchas, mas falo pela terceira vez colchas, porque é muita coisa que a gente tricota aqui desde 2017 e não seria possível sem o apoio da Girimbeteria Gourmet. É o nosso grupo de apoiadores VIP, né? É o pessoal que fica no camarote. Então eles lá com R$ 1,99 já conseguem mandar toda essa energia e são recompensados por isso com memes, figurinhas, gifs, o que mais? Recompensas, né? Eles podem escolher rumos aqui do que a gente vai tricotar ou não nas nossas lives ou nos próprios podcasts. Um abraço para todo mundo que está lá. Mas tem gente que não pode dar esse R$ 1,99 por agora, mas também pode ajudar. E muito, porque eu ouvi dizer, Júnior, que temos uma gravação em vista aí do próximo Tricomentários, né? E para ter gravação do Tricomentários precisamos de uma coisa, né? Rafa, o amigo internet ele pode mandar os seus comentários, impressões, opiniões, críticas, elogios, pix, mentira. Mas ele pode mandar Não, qualquer pode mandar coisa pix que também. ele queira. Também. Não é por mentira, que não. né, Ju? É mentira, mas como é que é? Mas é proibido, mas se quiser pode, né? Ele pode mandar para nossas redes sociais, mas o amigo internet tem muitas opções aí para mandar as suas mensagens ou críticas ou elogios pra gente, que a gente adora receber e a gente gosta tanto que comenta o comentário da galera. Exatamente. Tricomentários em breve aí na sua timeline. Então ainda dá tempo. Na verdade sempre é tempo de mandar o seu apoio aqui pra gente. E hoje, você já viu aí no título, na descrição, na capinha, vamos aproveitar a semana dedicada exclusiva, né? Não é só a semana que a gente deve usar para falar sobre isso, mas essa é uma semana especial para falar sobre a consciência negra. Que será que tem? Será que tá faltando? Será que você sabe? Será que a gente tá sabendo falar? Muita coisa, né? O Júnior, não sei se vai lembrar, porque a memória dele é complicada. Ele mesmo falou isso, não sou eu, tá, gente? Nível Joana Bonner, tá? Ah, olha aí, já jogou pra... Eu tô quietinha aqui no meu canto. Pois é, né? Mas Famosa, a gente, né, o Tricotando 25 foi sobre consciência negra, hein? Nossa, 25, meu Deus, nem existia esse planeta, mas tudo bem. A gente falou uma vez diretamente, depois veio falando aí, né, em vários outros podcasts, mas a gente precisa sempre bater de forma mais direta nesse assunto, é isso que a gente vai fazer hoje, mas claro, da maneira amistosa aqui do Tricotando, com essa troca de ideias e debate-papo. Depois a nossa clássica vinheta. Tri. Tri.
Co. Tan. Tri. Co. Tan. Tan. Do. Tri. Tricotando. Tri. Tricotando. Pronto, muito bem. Muito bem, Joana Bonner, Júnior Feital e amiguinha internet e produção, né, que está ali. Dia 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra. Pelo menos é instituído desde 2011, né, no âmbito nacional. E aí cabem às federações estaduais, né, decidir se vai ser feriado ou não, todas essas coisas, festividades. Infelizmente aqui em Belo Hills não é feriado, muito triste. Em Contagem então, né, mostra um avanço, né, Júnior, de Contagem em relação a Belo Horizonte. Pois é, cara. Eu tava tentando lembrar, assim, BH, eu acho que teve uma época que foi depois, sei lá. Muito triste. Triste porque é uma data que, para além do feriado, tem muito mais significados, né? Tem muitos feriados que a gente fica esperando aí só pra... quando é que eu vou ter... Será que vai dar pra me emendar minha folga aqui, né? A galera de hora extra, né? Todas essas coisas. Mas alguns feriados, felizmente, a gente tá conseguindo levar o debate, né? O mesmo vale pro dia 8 de março. E pro dia 20 é esse dia também de luta, não só de folga. Exatamente. É porque eu conheço uma galera que é muito crítica a datas comemorativas, porque parece que restringe todo o debate e toda movimentação, né, só naquela data. Sim. Mas eu já ouvi muita gente fazendo defesa, mas eu sou um cara extremamente favorável a que se estabeleçam essas datas, porque elas são muito simbólicas pra gente. E elas, queiram ou não, elas promovem um debate que é extremamente necessário. Exatamente. Então, assim, o 20 de novembro, só se fala sobre consciência negra 20 de novembro, mas é perigoso se não tiver o 20 de novembro não se falar nunca, né? E esse debate é extremamente necessário e felizmente tem. E esse 20 de novembro vai ser louco, hein? Pode preparar, galera. Exato. Várias manifestações aí contra o excrementíssimo. O dia 20 de novembro, né? Não sei se todo mundo tá ligado, mas é o dia de morte de Zumbi dos Palmares. Por isso foi escolhida essa data como representação aí, depois de muito tempo que foi requisitada ou reivindicada pelos movimentos negros, né? Antes aí a gente tinha talvez o grande marco para ser celebrado, entre aspas assim, dia 13 de maio, né? Que foi o dia da abolição da escravatura no Brasil. Mas, né, não tava ornando muito bem. Então o movimento, vamos melhorar isso aqui, mesmo que com passinhos lentos, que é o que a gente vem fazendo desde então. E aí o Júnior falou uma coisa muito boa, né? Consciência negra. Primeiro a palavra consciência, né? Dentro dessa palavra tem um universo de significados, né? Que é como você se relaciona com aquilo, ou se relaciona no espaço, ou com as outras pessoas, pensa sobre, age sobre. Consciência, a gente nunca vai conseguir chegar a um consenso universal. E quando a gente coloca consciência negra, quer dizer que esse universo de possibilidades está delimitado ao povo negro, à população negra, que, impressionantes, Jô, são 55% da população do Brasil, mas parece que não, né, infelizmente. Então é isso que a gente vai falar aqui, um pouco das nossas vivências, aprendizados e também da representatividade que sempre é preciso, porque se essas datas são marcos hoje em dia, né, o sangue foi derramado para que isso acontecesse. Eu vou já puxar aqui para os nossos aprendizados, né, como é que a gente foi lidando com isso, porque a gente tem uma demarcação lá em 2003 que é para o aprendizado da história e cultura brasileira e africana nas escolas. Mas, em 2003, eu já não era jovem o suficiente. Ou não, em 2003 eu era jovem. Desculpa, eu era sim. Mas eu não era jovem o suficiente para sentir o impacto dessa lei aqui. Mas eu não sei se quando é que teve impacto essa lei, se teve impacto essa lei. É complicado, hein? Eu vou dizer já que na escola, né, sobre
cultura afro-brasileira, na verdade, eu aprendi muito pouco. Aprendi só a história clássica, né? Ah, o pessoal chegou aí, né, daquele jeito, e aí... Ó o Rafa queimando meu filme, Jô. Acabou. Olha o isso Rafa daqui. Véi, eu lembro, cara, de fazer um trabalho sobre racismo com a turma do Rafa. Ele fala que não. Com a minha turma, Pô, não foi isso não, Eu foi? vou mandar o arquivo pra você com o trabalho que nós fizemos sobre racismo. Com o meu nome? Duvido. Não, Rafael. Eu trabalhei com a sala inteira, não foi Ah, exclusivamente com o senhor, não. Eu não sou segredo, né? Não, só você, menininho. Seu e eu, quatro olhos. Vem cá. Não, né? Assim, não. Eu tô só com a Todo mundo. pipoca aqui. A Ju tá só... Vai se criando um clima terrível, né, Jô? criando um clima terrível. Clima tenso, entre os esses brothers. participantes. Que absurdo. Tá bom, Mas é não porque- vou falar assim e tal, né? Pode ser que eu tenha aprendido um pouco mais. Não, mas isso é um bom ponto mesmo, assim. Mas isso, Júnior, você foi Ô, nosso Ju, mas o professor, foi muito depois. Não, mas eu vou te dar uma moral. Quando é pelo que seguinte. estudei isso? Que eu nem lembro mais. Pois é, Ah. na verdade, eu vou até te dar uma moral. Você pelo não foi meu seguinte. professor de ensino Se eu- fundamental. É isso. Não, mas mesmo sendo seu professor do ensino médio, se eu fiz um trabalho que eu me lembro, é lógico que eu incluo isso como parte do meu planejamento, entendeu? Não é uma coisa que eu deixo episodicamente ou delimitado para algum momento, mas eu lembro de um trabalho que a gente fez sobre essa questão do racismo. A nossa instituição de ensino, né, que é a FUNEC, ela tem uma longa trajetória, né, de consciência, né? É lógico que está nessa esteira aí da lei 10.639. mas realmente o grande debate se estabeleceu a partir dentro das escolas pela implementação da lei. Porque não é para tratar a história e a cultura afro-brasileira dentro de um contexto de festividade ou excepcionalidade, mas como parte do currículo oficial. Entende? A lei estabelece uma obrigatoriedade que essa temática faça parte dos currículos escolares. Uhum. E o grande desafio é fazer com que isso seja realmente implementado, porque uma lei, quando ela é colocada dessa maneira, você tem que criar condição para que ela seja efetivada e de alguma maneira ela faça realmente cumprir o seu papel. Eu posso dizer que eu recebi bastante formação, né? Eu fiz vários cursos de atualização durante a faculdade foi uma das grandes brechas que eu tive, foi história afro-brasileira ou africana em geral. O curso de história ele era muito precário nessa questão. E parece que não foi só o meu, né? Porque houve uma grande necessidade de atualização dos professores de história. Mas lembrando que esse conteúdo não deve se restringir apenas à faculdade de história, né, Rafa? A lei ela diz que na área de linguagens, na área de humanas em geral, deve ser obrigatoriamente, né? Implementada essa questão. É desde sempre, Rafa, não tem um recorte, né? Então, assim, se o aluno, desde o fundamental, ou até desde o infantil até o ensino médio, ele deve receber informações sobre a história e a cultura afro-brasileira. Na minha prática, né, eu tento manter essa questão, até mesmo para que não caia nesse ponto negativo que eu estabeleci, né, de que você pegar ali o dia 20 de novembro e só tratar o assunto nesse momento, né? O assunto deve ser tratado de maneira transversal, ele deve atravessar outros assuntos. Eu gosto muito de uma lógica quando você pensa, né, de trabalhar uma história por temas e aí você atravessa, né, as informações e não fica restrito a um período ou apenas um momento. Então não dá para falar sobre história brasileira restringindo apenas ao episódio do período colonial e falar que houveram escravizados no Brasil e depois nunca mais tocar no assunto, né? Você tem que, durante todo o período, durante todos os momentos, destacar como foi a luta, como foi o processo de exclusão dessa população, porque a lei, na minha opinião, eu acho que ela possibilita a gente revisitar a história do Brasil, né? Mais do que deixar um assunto solto, é ressignificar a história, entende? É você pegar a história do Brasil, que sempre teve uma conotação extremamente preconceituosa, elitista, e entender que essa história ela é formada por uma população negra, que essa população ela foi invisibilizada, né? Existe uma história oculta, né? Propositalmente, né, que não dá para você tratar a história do Brasil sem falar dessa população negra e afro-brasileira que é a base da nossa história, né, mas que propositalmente, num grande
projeto, né, digamos, foi deixado de lado, né, e durante muito tempo a escola, ela se omitiu, né, e a lei vem trazer a gente a responsabilidade de não se omitir perante essa situação. O que você falou aí fez muito sentido agora, porque talvez é isso, né? Como talvez eu tava nessas primeiras turmas que foram afetadas, né? Se é que foi afetada, porque é como você falou, né? A lei é de 2003, mas até chegar, né, na sala de aula, talvez... e talvez foi isso, né? Como antes era abordado de forma episódica, né, os assuntos, não ficou na minha memória muito ao longo do ensino, né, estar trabalhando com essa faceta, né, da história brasileira também, além de aprender os marcos, né, necessários ali, sei lá, da política e dos acontecimentos, o que acontecia paralelamente com a cultura afro-brasileira e dos povos, né, que foram inseridos a partir daquela data. Talvez seja isso. Mas pega, deixa a Ju falar... Entre eu e você, exatamente, entre eu e você, o que a Ju lembra? Como é que foi a experiência? Que ela lembra disso, se é que lembra? Então... Oi? Porque ela falou que a sua memória... O Júnior falou que a sua memória é terrível. Mas ela é, e ainda a gente tá falando aqui de uma coisa que foi pré essa lei, né, que eu estudei, eu saí do ensino médio em 99. Eita, Puta que pariu. Ainda se chamava colegial, ok? Não, mentira. Chamava sim, senhor. Chamava porque o povo de São Paulo é estranho. Não era disso. Já era ensino médio. Não era não, era colegial. Não, Jô, não me envelhece não. Puta que pariu. Olha. E o pai se criando um clima horrível entre os... agora. É que vocês dois arrumam a treta que eu quero usar isso também, tá? Não, mas então, eu tava aqui, enquanto vocês conversavam, tentando lembrar, fazendo exercício aqui pra tentar recordar como é que foi passado isso pra mim. E eu lembro de ser passado de uma forma muito fria e técnica. Datas e o que aconteceu, mas sem nenhuma abordagem, assim, mais humanizada, sabe? De quais as consequências dessas coisas que aconteceram aqui, sabe? Ah, gostei, Ju. Então... Porque teve uma época que as pessoas enfatizaram a questão dramática, sabe? Sim. Tipo assim, escravidão, aí fala da crueldade. Aí beleza, acabou a escravidão, pronto, acabou o negro. Vamos tocar a vida. Era exatamente isso. Humanizar, entende? Era exatamente isso. Era só... era ruim, obviamente. Mas é isso. Aí passou lá de 1888 e ponto. Acabou, nunca mais retorna isso daí. Tipo assim, né? E os pretos sumiram, pronto. É triste, é isso. É bem isso. Então, isso se reflete numa geração toda aí, né? Que, óbvio, né, pra consertar isso, tentar arrumar, tentar botar todo mundo em pé de igualdade novamente, ainda vai um tempo, né? A gente vê que ainda vai muita luta pela frente. Exato. Falou bem demais a Ju agora, porque isso reflete-se em toda uma geração. Por isso que a gente está se demorando um pouco aqui nessa questão da lei, que deixa bem claro, né? Lei de diretrizes da educação base, né? Como o Júnior falou, e deve ser abordado em paralelo com outros assuntos, né? Para que não fique de forma só episódica ou de forma muito técnica e depois não se lembre disso, né? Um exemplo muito, muito gritante, assim, que é algo que agora as novas gerações já têm acesso a essa informação, mas que pra mim passou 100% batido e eu fui aprender agora depois de velha, é que Machado de Assis era negro. Isso nunca foi abordado em momento algum na escola, nunca foi mencionado. E por conta de toda a criação que a gente tem de invisibilização, né, de minorias... Branqueamento, né? A gente pensa em pessoas famosas, ou pensava, né, na época, em pessoas famosas, pessoas importantes que seja. Jamais a gente imaginava que ia ser uma pessoa negra. E isso é terrível. E que bom que isso tá mudando. Exatamente. Fala aí, Júnior, o que você ia falar. Já esqueci, né, porra? A Jo, eu fiquei pensando, a Jo não lembro o que eu ia falar. Não, mas eu lembro que você falou sobre a LDB, né? A LDB é uma lei de 96. A lei 10.639 de 2003, ela altera a LDB, né? Lei 93, 94 de 96. É fácil lembrar, né, velho? 93, 94, 96. Mas não era isso que eu queria falar, não. Eu esqueci. Quando eu lembrar, eu falo. É porque a Jo falou uma coisa importante, eu queria ter comentado e eu esqueci.
Tudo bem. Saca? Qualquer coisa. Eu tô sem um lápis aqui, eu não devia ter anotado, desculpa. Mas bom, e aí nessa primeira parte, né, a gente conclui facilmente que, e na verdade esperamos mudanças. Lembrei, né? desculpa. Que bom que você Ah. lembrou. Manda. Desculpa, Rafa. É porque é uma coisa. É porque eu gostei muito do que a Jo falou, cara, sobre essa questão da gente tratar toda a história afro-brasileira a partir da escravidão, entende? Porque assim, restringir a população negra à escravidão é um reducionismo perigoso e tá dentro dessa lógica, sabe? Primeiro, a população negra não era escrava na África, né? Eles foram escravizados, entende? A gente fala o escravo, não, é o escravizado, porque ele foi colocado numa situação, né? E restringir todo o debate sobre a cultura brasileira ao período escravocrata é simplificador e é reducionista também. E tudo que a galera que não quer tratar sobre a questão que você falou, né, cara, de medidas de reparação, medidas de igualdade, ou seja, né, a palavra que eu queria lembrar é a questão das medidas afirmativas. Elas partem do reconhecimento que a nossa história e que o nosso país ele é racista, há um racismo estrutural e que a gente deve destruir esse racismo e a gente deve estabelecer medidas de reparação. Porque todo debate, né, que é extremamente criticado por muita gente aí sobre medidas afirmativas, ele parte desse princípio. O Brasil é um país racista e deve reparar essa história, né, e a situação em que a população afro-brasileira foi colocada. Porque se você não reconhece isso, não tem sentido você ter medidas afirmativas, entende? E essa invisibilidade ela só fortalece o discurso contrário. E a gente vai assistir, pelo menos nos próximos períodos, aí, muita crítica às medidas afirmativas, o que nunca deixou de existir, mas eu percebo um revigoramento das críticas, sabe? Como foi lá no início. Olha, o Júnior, parabéns, Júnior, você, mesmo sem ter acesso à pauta aí, conseguiu já puxar pra onde eu iria. Putz, foi mal. Foi mal. Mas é justamente isso, é porque eu ia chegar, né? Porque nesse gap, né, de uma geração, assim, que não trabalhou isso de uma forma ou mais humanizada, ou mais responsável, ou mais racional, fica essa sensação de que não era importante, né? Tipo, isso aí foi aquele episódio lá, mas passou, não passou? Fica esse imaginário falseado, né? Como a gente tem visto ultimamente, de que foi assinado, vocês estão livres e tudo bem. Brasil agora é a gente aqui, todo mundo junto, abraçado, tudo junto e misturado, como a gente gosta de dizer. Eu gostaria, né? O Júnior falou da experiência dele e eu posso comprovar, sim, Júnior, que você é um professor ótimo, porque você tem esse assunto em pauta nas salas de aula. Né? Olha aí, tentando puxar o saco agora, né? Quer consertar agora. Boa. Peraí, como é que é seu nome? Rafael o quê? Souza. Souza. Mas eu gostaria de saber dos outros professores, né? Como é que isso tá agora? Como é que a galera tá tratando isso, né? Se é que tá tratando, porque é o que a gente falou, né? Da lei chegar e ser efetivada, né? De forma factual nas escolas, é um caminho bastante longo, mesmo a gente falando aqui, 2003, 18 anos, 19 anos, não sei nem fazer conta, eu não sou da matemática. 18. Pois é, mas é isso, né? E dos professores eu espero sempre o melhor, porque os professores são boas pessoas, até que me provem o contrário. Mas seguindo a pauta aqui, agora a gente chega nesse ponto que é o que a gente tá, né? É uma galera aí que acha que, mas consciência negra, mas isso aí não precisa, não tem outra consciência, é consciência humana. Consciência humana, esse me irrita. Aí onde a gente tem que pegar, né, todas a nossa paciência para poder sobreviver e alguns dias de gritaria na internet, se é que é possível. Mas eu vou já delimitar uma coisa aqui, que eu fiz questão de escutar esse podcast que a gente fez, Júnior. Foi só eu e o Júnior, Jô. Então, foi um podcast muito moleque, nesse sentido. E também foi um podcast bem ruim. Bem ruim, porque era 25, a gente não sabia fazer nada, gente. 25 a gente era horrível, enfim. Ô, Jô, 25 programas a gente tinha aprendido ainda, hein? Caralho. Não tinha. Na verdade, você foi bem, Júnior. Eu que, como sempre, não sabia o que tava fazendo. Já tô curioso. Eu vou trazer aqui uma coisa que a gente não fez lá, foi ser combativo
mas eu acho também que não era tão necessário, porque a gente gravou em 2017 e assim, se tinha coisas ruins que a gente citou lá, e foram várias, não tinha acontecido outras tantas piores que a gente viu, como o assassinato do George Floyd, da Marielle Franco, tantos outros casos de truculência policial desnecessária contra a população negra, o grande, talvez novo levante, né, do Black Lives Matter e todas as situações que aconteceram, sem falar da situação que a gente vive, que é um governo que parece que não acredita nisso, né, como o Júnior bem apontou. Então, a partir de agora a gente tem que ter essa parte mais combativa, né? Mais clara, assim. E aí, trazendo para os últimos acontecimentos que a gente pode falar, que eu posso falar, assim, né? O Tricotando aqui, a gente nunca fala diretamente de... É porque a gente não é podcast de hard news, né? A gente fala bem depois e tal, assim. Mas eu acho que é bem claro que todo mundo saiba que a gente é um programa que tem essas ações afirmativas como pauta principal, né? E assim, esses discursos como todas as vidas importam, né? Que mais que essa galera fala aí, como o Júnior falou lá? Mas acabou, né? Todo mundo tá livre lá agora, não tem isso, né? Racismo reverso. Nós queremos a consciência... Nossa, não, esse é um pouco pior, rapaz. Racismo reverso não, já é... Pois eu tô querendo falar isso mesmo, cara. É racismo. Porque assim, tem a galera do... eu defendo a consciência humana. Esse aí, sei lá... Vontade de enfiar a mão na cara é grande. Mas quando o cara fala de racismo reverso, é só um taco, né, velho? Um pedaço de pau pra você falar assim, vem cá, vamos falar sobre racismo reverso aqui. Esfregar a cara no asfalto. É manipulação, assim, descarada, entende? Exatamente. E que compra uma galerinha, né, Rafa? Então, essa galerinha, a gente tem que deixar claro, assim, esses são pensamentos racistas, e se você tem esses pensamentos, compartilha, né, você, no mínimo, tem que dar uma pensada sobre. O que a gente pode fazer aqui é dar sempre aquele benefício da dúvida, porque sempre é um momento de aprendizado, né? É o que a gente fala. Com certeza, a gente aqui já cometeu algum ato racista porque é estrutural, né? Tá atravessando tudo, infelizmente. Então a gente pode dar esse benefício e, é um momento de aprendizado aqui que nós estamos dispostos a compartilhar. Esperamos que você faça o mesmo. Mas se você veio desse lado aqui, eu já vou deixar claro, não passarão. Bom, muito bem. Dito isso, eu vou admitir aqui que, como eu acabei de falar da minha formação, né? Eu era dessa turma de, poxa, mas a gente é todo mundo igual, se a gente... É aquela fala que atribuem ao aquele ator que eu esqueci. Mandela. Não, Mandela. é Morgan Freeman. É o Morgan Freeman. Não. Que se ninguém mais falar de racismo, ele para de existir, não sei o quê, que o racismo tá na fala das pessoas, e que, negro é mais racista ainda do que... As pessoas, Jô, querem separar a população brasileira, querem criar uma coisa que não existe, porque nós vivemos uma democracia Sim, mas racial. então, Nossa, o que eu tava falando, eu vim desse ponto. Então, quando eu comecei a me informar, porque tem uma coisa, uma diferença entre você ser antirracista e ser antirracista ativamente, né? Uma coisa é você não ser racista e tá, beleza, simplesmente não tenho preconceito. E outra coisa é você procurar ir atrás e se informar onde que você tem esse racismo enraizado, porque todos nós temos, não só racismo, mas tantos outros ismos, mas não é o foco hoje. Como mudar isso, né? Como ter a tal da escutativa, ir atrás e pesquisar e tudo mais, e se informar. E então, ainda tô longe de ainda tenho muita coisa para desconstruir, reconstruir aí de maneira correta, mas eu acho que eu já caminhei bastante nisso daí. Então, se eu conseguir, você também pode. Exato. E talvez a gente pode até se demorar um pouco nisso, Jô, porque eu compartilho todas as suas falas, né? O que a gente fala do patriarcado, né? O mesmo vale para esse racismo estrutural. Ele atravessa tudo. Sim. E assim, você nasceu, você provavelmente em algum momento vai repetir algum ato desse sistema, mesmo que você não tenha consciência, né? Então eu sou negro, né? E com certeza já fui racista com outros negros, já tive pensamentos racistas. E é o que a gente fala, o que eu acabei de falar. Sempre é um momento de aprendizado, mas depende disso que você falou, né? Da escutativa, da boa vontade, da humildade, né? De aprender coisas novas. E é isso que a gente vai fazer agora, porque uma das primeiras ferramentas de começar a prestar atenção nisso,
e sempre continuar, né, nesse movimento antirracista ativo, é o famoso, eu lembro que eu falei disso uma vez, vocês riram de mim, que vocês não sabiam o que era, vocês achavam que era bobagem, porque a Jo e o Júnior tem um humor de quinta série que é terrível. É o deboche, né? Mas eu lembro que eu falei assim, tem que fazer o teste do pescoço, aí o Júnior, ei, pescoço, né, começou. Teste do pescoço. Mas Teste do pescoço? eu aprendi isso num podcast também, Jô, pra você ver como esse ciclo vai se alimentando, né, que é você ter essa noção espacial mesmo, de onde você tá e de onde estão a maioria da população brasileira, que é a maioria de pessoas pretas, né? Declaradas pretas. Se você está num lugar que não reflete isso, né? Por quê? É um banco? É um restaurante chique? Lá todo mundo que é negro só tá servindo? Tem alguém pedindo a comida também? Isso Só, é um movimento... só esclarecendo, o teste do pescoço é você entrar no lugar e obrigado, Jô. girar a cabeça, olhar para os lados, usar o seu pescoço e prestar atenção nas pessoas que estão nesse ambiente. São brancos? São negros? E é isso que o Rafa falou, os negros que estão lá. Estão lá porque estão servindo, ou eles são, né? Não sei, o Rafa pode explicar melhor, mas é isso, é você usar o seu pescoço e olhar ao seu redor. Exato, para ter essa noção espacial, que é um dos principais pontos da consciência, né? É você ver que se a maioria da população não está ali, ou só está ali como serventes, tem alguma coisa errada, isso não está refletindo a situação do país atualmente. E se você vai em outros lugares onde todo mundo é negro, é o quê? É uma favela? É uma fila de emprego? É foda, né? É muito simples de entender, né? E acompanhar esse tipo de coisa. Eu lembro que eu expliquei esse teste pra uma colega minha, Júnior, e ela imediatamente começou a pensar assim e falou, gente, não é porque ela lembrou da sala dela, da faculdade, lembrou da família, lembrou, sei lá, né, dos ambientes que ela frequentava. Sabe quando quebra um vidro assim na sua mente, você fala, eita. Na verdade, Rafa, isso são pessoas talvez desatentas, porque ou talvez não tenham feito essa reflexão. Porque isso é muito perceptível, né, cara? Você entra num ambiente, alguns ambientes até hoje no Brasil são quase que completamente brancos. E a exclusão dessa população afro, da população negra, é claramente um projeto. E talvez o que mais incomode essa elite burra do Brasil é quando essa população negra começa a entrar nesses espaços, né? Você vê um cara, um cretino como Paulo Guedes, falar que uma empregada... E quando fala empregada, a gente... Cara, queira ou não, é uma associação óbvia com a população negra, sacou? Que ela tá acessando um aeroporto, ou que o negro tá entrando na universidade. Isso incomoda muito, sabe? Eu acho que as pessoas, algumas pessoas se sentem muito... Sabe quando você tira o privilégio, a pessoa se sente muito prejudicada? Se sente atacada, né? Ou ameaçada. É isso, cara. É ameaçada. E, na verdade, é uma medida extremamente necessária para recuperar uma dívida histórica, né, talvez pagável, mas que ela tem que ser corrigida, a gente tem que fazer isso, né? E às vezes me assusta, Jô, pessoas do nosso campo político, sabe, pessoas, sabe, que falam assim, olha, a gente tem que fazer um debate pela consciência de classe, mas no Brasil é impossível você falar em consciência de classe se você não tratar a questão racial, e isso eu falo porque eu convivo com pessoas, né, que falam, olha, a gente tem que fortalecer a consciência de classe, mas no Brasil, queira ou não, consciência de classe passa pela questão da cor da pele. Não é intrínseco, né? Então, assim como o feminismo também. Vocês falaram, né? É o teste do pescoço, cara, levando o pescoço. Quem é pobre? É isso. Tá tão enraizado que agora a gente teve recentemente aí, infelizmente, o acidente do avião da cantora Marília, né? A Marília Mendonça. E aí, num jornal veiculou uma foto do velório e a mãe dela estava sendo amparada por um senhor. E veicularam que esse senhor seria o segurança, né, dela, quando na verdade era o marido dela. Mas por quê? Porque o cara era negro. Então, só porque ele é um cara forte, grande e negro. Então já taxaram segurança. Eu vou pegar essa linha aí, Jô, porque tem sempre um vídeo aqui. Bom, as pessoas que são negras, né, e vão aprendendo essas coisas, tem alguns conteúdos que viram referências, né? E esse pra mim é um deles.
que é um clássico vídeo, pra mim é clássico, né, do governo do Paraná. E aí hoje as pessoas reclamam, putz, a Magazine Luiza só quer contratar gente preta, nunca vi isso, né, discriminação. E várias outras empresas com essa, também nessa proposta afirmativa. E o vídeo, eu acho que o Júnior vai lembrar, não sei se a Ju já chegou a assistir, mas é do governo do Paraná, também numa campanha de novembro, e deve ter agora uns 5, 6 anos já. Que eles pegam 2 grupos de RH e aí levam para uma sala, Ju, e colocam várias fotos à disposição deles. E as fotos são de pessoas com as mesmas atividades, né? Então, pro grupo 1, eles mostram um rapaz branco de terno, um rapaz branco mexendo nas plantas, uma moça branca mexendo em roupas, uma moça branca mexendo na cozinha. E aí perguntam pro grupo de RH, e o que você vê aqui? Aí o cara, eu vejo um executivo, né, pro rapaz branco de terno. Eu vejo uma chefe de cozinha, pra moça de branco na cozinha. Eu vejo um jardineiro, um ambientalista, o cara que tá mexendo no jardim. E pro segundo grupo, eles pegam as mesmas situações, só que com pessoas negras. E aí as respostas, né, do segundo grupo do RH são: o cara de terno, é um segurança de shopping, é um motorista de luxo, é um negro de terno. Pra pessoa que tá na cozinha, é diarista, é empregada. Pra pessoa que tá no jardim, é o jardineiro, né? É o capineiro, sei lá. Tem também uma clássica que é na foto com a pessoa branca, ela tá com um spray. Aí ela fala, é uma grafiteira, uma artista. E quando é a pessoa negra, é uma pichadora. Então, é muito óbvio. E é isso que você falou, né? Um cara negro de terno, a princípio, ele tem que ser alguém que tá lá servindo, né? É um segurança, Sim. é alguém que tá praticando ali algum ato de serviência ao banco, né? Não pode estar na mesma escala, né? E é, como dito, estrutural. E isso fica pior quando eu cito sempre esse exemplo, que é do pessoal do RH, né? É quem está contratando as pessoas, quem está dando oportunidade ou não as pessoas conseguirem um emprego, que é sim uma das formas de ter um mínimo de estabilidade no Brasil hoje. Esse exemplo é foda, eu vou compartilhar o link de novo nas próximas semanas aí, porque esse vídeo é muito óbvio assim, e com certeza, né, qualquer pessoa preta aí já deve ter passado por isso, sem nem sequer saber, e talvez a pessoa branca julgou dessa maneira preconceituosa sem saber também. Porque é isso, E mesmo pessoas que alcançam a mesma vaga, elas têm uma diferença muito grande de tratamento, e não só pelos seus pares ali, por os chefes e tudo mais, mas também na questão salarial. E um exemplo que eu trago aqui é de uma atriz americana que vocês devem já ter ouvido falar, a Viola Davis, deusa maravilhosa. Claro. Ela é uma atriz com gabarito, assim, currículo fantástico. Ela já ganhou Oscar, já ganhou Emmy, já ganhou Tony, já ganhou um monte de prêmio, esteve na Broadway, já fez teatro fora da Broadway. Enfim, ela tem um currículo. Ela é comparada com a Meryl Streep. Até, inclusive o pessoal fala diretamente pra ela, você é a Meryl Streep negra. E isso por si só já é horrível. Já é horrível. Mas ela sofre muito também no salário. Então ela fala assim, eu sou que nem ela, então me paga que nem ela. Porque ela é tudo isso, mas ela não ganha tudo isso. Então, pra você ver que desde pessoas aqui do nosso nível, nosso convívio, até pessoas que estão em destaque, são grandes estrelas, ser negro é um fardo a mais, né? Não, eu queria pegar exatamente o que você falou e que a Ju, né, reafirmou. É um caso, cara, assim, eu que fiz o fundamental lá no final dos anos 80, porra, tem tempo pra caralho, né? Mas eu estudei numa escola, eu já comentei isso alguma vez. Na minha turma, que tinha mais de 30 alunos, só tinha um menino negro. E ele era uma coisa que hoje em dia já se assim, lógico que não quer dizer que já se consolidou, mas já é muito mais comum a gente entender que existe uma classe média negra também, né? Que ela ainda é pequena, mas ela está em crescimento. E esse menino, ele era um menino negro de classe média, isso lá no finalzinho dos anos 80 e nos anos 90. Então ele era um caso assim muito diferente. E eu lembro que ele colocava numa situação meio que
ele é o que vocês falaram, sabe? Pô, ele era um menino como a gente, ele tinha uma situação econômica muito melhor que a minha, por exemplo. Mas ele entrava nos espaços meio se desculpando, sabe? Vamos ao shopping, porra. Sabe quando você parece que ele tá entrando num espaço que não é dele? É triste, né? Eu tava pensando um dia desse, eu, menino pobre e tal, entrava em todos os espaços, não tinha nenhum tipo, e ele entrava já, até em ambientes comuns, cara, tipo uma loja americana lá nos anos 90. Pra ele era meio desconfortável. Nossa, eu vi um tweet dia desses, não, faz um tempinho, mas um cara falou assim, o que eu faria se acabasse o racismo? Hoje, eu iria de chinelo no shopping. E a família dele tinha uma situação muito melhor do que a minha. E você falando, Júnior, eu me lembrei também da minha escola. Eu estudei em escola particular, né? E eu estudei na mesma escola desde o pré-2, e eu vou falar assim porque eu não sei quais são os termos hoje em dia. Desde o pré-2 até o colegial. Ô, Ju, termina. Nesses anos todos, eu só tive contato dentro da escola com um negro que passou pela minha sala. Na verdade, dois. Eram dois irmãos, o Alan e o Omar, eu lembro até hoje. O Omar era mais velho, mas ele era repetente, então os dois eram da minha sala. E eles ficaram, sei lá, poucos anos lá, uns 2, 3 anos. E isso foi deixa eu lembrar aqui, acho que foi na 7ª série. Entre 7ª e 8ª série. E assim, de todos esses anos e todos os alunos que passaram por lá, 2. Ô Rafa, o que é absurdo no meu caso, Ju, é que minha trajetória foi na escola pública, entende? Porque na escola particular ainda tem esse perfil. Diminuiu, inegável, mas ainda ele tá lá. Ninguém fala... mas uma escola pública como a minha, mas era uma escola pública central, né? E ela era extremamente excludente, assim. E na minha turma também só tinha o Henrique, cara. E ele sofria um racismo que nem era velado, né? Em alguns momentos ele sofria um racismo ativo, assim. Ah, cara, anos 80, anos 90 não tinha racismo velado, era na cara mesmo. Não, tinha, mas ele sofria também um exposto, assim, que era foda. Eu lembro que a gente era brother dele, né, cara? Amigo pra caramba, a gente saía em defesa dele, assim. Mas é uma mágoa, né, cara, que eu não sei, tomara que ele tenha superado. Ah, não, isso aí é bem pra encerrar, né, esse tópico aqui pra gente seguir, mas é bem fácil identificar, como a gente falou, por esses testes que você mesmo pode fazer aí, né, ao seu redor. E aí nem precisa, né, qualquer dado mostra isso, né, das pessoas negras que estão em postos de trabalho mais precarizados, digamos assim, recebem menos, ou quando não estão totalmente desempregadas, à deriva de alguma ajuda do governo, ou propriamente nas ruas. E até quando a gente vê aí, né, a famosa manchete de jornal, né? Jovem foi preso acusado de, talvez, porte de qualquer coisa, né? Enquanto o outro lá é bandidos, traficante, né? Traficantes são presos na favela, né? A palavra, bem clássico, Rafa, né? Marginal. Exato, marginais, né? Não é nem jovem, já virou um marginal. Na própria manchete já foi julgado. Então é muito fácil de identificar isso. E assim, esse é outro ponto essencial desse, talvez, despertar da consciência que a gente está falando. Ô, Rafa, eu sei que você quer passar para outro assunto. Queria, mas pode ser. Desculpa, mas é porque assim, eu tava vendo um debate que era relacionado à população indígena, sacou? Que às vezes quando o cara ele sai ali da comunidade indígena dele, ele é muito criticado pela própria comunidade, porque é meio que ele tá abandonando uma tradição. Então ele é meio rejeitado pela comunidade da qual ele tá saindo, mas ele também não é aceito na comunidade que ele tá entrando, né? Então o cara fica assim meio que num vácuo, né? De identidade. Ele não é mais indígena, porque os indígenas muitas vezes rejeitam o que ele está propondo, e ele também nunca vai ser aceito numa sociedade preconceituosa como a nossa, então ele fica ali num limbo. E eu tava pensando, que a gente fica sempre associando o que é uma realidade, como você mesmo enfatizou, que a população negra ela está relacionada com um índice de pobreza, mas que a gente tem uma população negra também economicamente importantíssima. A economia brasileira não funciona. E eu fico vendo muito assim, às vezes o cara que ele é negro, ele tem uma situação econômica boa, e como é que ele é cobrado, sabe? Cobrado pela população branca, para que ele não faça um proselitismo negro, como se ele fosse necessário. E por outro lado, às vezes o movimento negro metendo o pau no cara porque ele não é negro o suficiente. É triste, né, cara? Às vezes o cara tá numa situação em que ele é apedrejado dos dois lados.
Tem uma questão dentro da negritude, que eu também não tenho lugar de fala, então eu vou falar muito por alto o pouco que eu sei, que é a questão do colorismo, que se encaixa nisso também. Então, os negros com a pele um pouco mais Exatamente. clara, eles sofrem preconceito dos dois lados. Eles não se encaixam direito nem um lado nem o outro. Mas eu lembrei, Jô, de um ator que foi muito criticado porque ele não fazia uma defesa. Cabe a mim, cabe a você também fazer a defesa antirracista, entendeu? De estar Sim. nessa posição. E se o cara não carrega a bandeira o tempo inteiro, você tá. Como é que é? Traindo o movimento. Traindo o movimento, né? Acho que eu penso como eu. Cara, ele não tá traindo o movimento, não, mas às vezes você não pode exigir que o cara tenha o tempo inteiro o mesmo discurso, entende? Com certeza. Mas guarda essa para um próximo podcast, porque isso aí dá pano pra manga, como a gente fala aqui, né, Júnior? Isso daí dá demais. Mas eu queria chegar no próximo tópico aqui desse despertar da consciência aí, que é representatividade, né? A gente sempre fala disso, o quanto é importante. E aí, para finalizar, a gente pode, e na verdade deve, com certeza, fazer eu acho que cabe esse mesmo teste, né? Ao seu redor aí, que você tá vendo as pessoas, vale esse mesmo teste para você. O que você tá consumindo aí, que tá cumprindo esse papel, né? De expandir o conhecimento, né? De não ficar focado só naquelas mesmas coisas de sempre, porque isso é muito importante, né? Você fala que não gosta de alguma coisa sem sequer dar chance, né? Isso é muito complicado, e para as chamadas minorias isso é extremamente importante, né? Ter pessoas que representam aquela possibilidade para outras, né? Aquela chance de você poder ser algo mais do que o que a sociedade ou o próprio sistema capitalista está te impondo, né? Que ele coloca você ali numa rédea. Se você não fizer um esforcinho ali, você não sai, meu amigo. O negócio é complicadíssimo. A gente separou aqui algumas obras ou figuras ou qualquer coisa que valha de representatividade, tanto para você que é negro, né? E para você também que está nesse momento de desconstrução, ou melhor, aprendizado, né? Que para construir coisas novas, coisas boas que a gente vai precisar lá na frente. Eu separei aqui, eu tinha separado já algumas coisas, porque eu tô falando disso, e aí, só fazendo um eco no que o Júnior acabou de falar, vocês não me veem aqui, né, como o Júnior falou, eu sou negro, mas eu não tô aqui todo podcast reclamando, né, Júnior? Racista, maldito! Poderia. Queima, né? Bota fogo. Poderia, mas eu não faço. Tá no seu direito? Sim. Né? Mas eu não faço porque eu acredito muito nisso, né? Tem formas e formas. Tem essa forma aqui que a gente se dispôs a conversar diretamente, né, sobre isso aqui abertamente, mas também tem formas que você faz isso sem ter que ficar levantando bandeira o tempo todo. Eu lembro claramente aqui, eu já vou deixar as mesmas indicações em alguns episódios de livros que eu falei, e todos que eu falei foram de autores negros, porque é um gap que eu tenho, né, na minha formação de leitor, assim, que eu tô tentando ajustar. E eu falei do Ale Santos, falei da Toni Morrison e falei do Jason Reynolds. Eu vou passar rapidinho só na Toni Morrison, porque ela é vencedora do Nobel de Literatura. É uma mulher negra, nos anos 70. E foi foda, assim, porque ela foi muito discriminada. Porque o livro dela é um livro que conta as dores da população negra de uma forma bem aberta, né? É bem triste de ler mesmo. Eu até lembro de ter indicado com várias ressalvas, né? Se você não quer sofrer, não leia, porque é bem triste. E aí o pessoal fala, não, mas essa mulher aí, né? É como sempre, os questionamentos para tentar deslegitimizar. E eu vou falar do Ale Santos aqui, e eu sei que a Jo também vai falar, mas eu vou falar do livro que eu tenho aqui em mãos, que é o Rastros de Resistência, que ele conta algumas histórias de pessoas, ou de lendas, ou de histórias que ficaram nesse limbo, né? Que foram colocadas nesse limbo, na verdade, do apagamento, né? Tem umas histórias aqui muito fodas de figuras, Júnior, que poderiam estar dentro da sala de aula, como por exemplo aqui, ó, da Zacimba, que é uma guerreira que ficava tipo pirata, assim, atacando os navios negreiros para libertar o povo negro, sabe? E assim, dependendo, você nunca vai se dar com isso na sua frente. Então ele fez essa pesquisa para trazer algumas figuras à tona
Porque as pessoas precisam dessa representatividade, né? Fala, nossa, na época da escravidão tinha uma pessoa pirata assim, fazendo esse tipo de coisa. Que é claramente uma coisa de filme de Hollywood. Tinha, e ninguém fala, né? Mas você separou outra coisa aí pra falar do Alê, né, Ju? Na verdade, é um livro que ele lançou esses dias pela HarperCollins, se chama O Último Ancestral. Eu ainda não tive acesso a ele para ler, mas eu acho muito interessante porque está inserido dentro de um movimento chamado Afrofuturismo, que é uma estética cultural que combina vários elementos de ficção científica, ficção histórica, fantasia, arte africana. É uma salada afrocentrada que eu acho lindo. Um exemplo muito, muito vívido disso daí, e muito recente que a gente teve, foi o filme do Pantera Negra. E assim, o pessoal tá falando muito bem desse livro e eu quero ler. Então tá na minha fila aqui. Exato. E eu quero muito ler. Também tá Inclusive, na minha. lendo um pouquinho sobre afrofuturismo pra pauta de hoje, eu descobri mais um apagamento, que é uma pessoa que eu não imaginava que era negra, que é um artista, um pintor, o Basquiat. Eu não consigo imaginar o Basquiat sem saber que ele é negro, porque aí eu já conheci o Basquiat. Ah, também, que entendi, ele é ao negro, contrário. Então pra mim Eu não. indissociável. Porque assim, eu só conheço as obras. Eu nunca tinha visto a cara do pintor. E aí hoje, tipo, ele tá lá listado entre as pessoas que fazem parte dos trabalhos semi-afrofuturísticos, né? E ele tá lá. Eu falei, não acredito. Eu fui lá ver foto. Eu falei, cara, que da hora. Mas ao mesmo tempo que triste, né? Que eu não sabia disso. Mas isso acontece bem comum, né? Porque criado, né? Criado não, mas enfim. A gente tá nesse momento, nessa situação que por falta de classificações, é o homem branco, Sim. né? Se ninguém falar nada, é o homem branco que fez. Se ninguém falar nada, é o homem branco que inventou. É ele que inventou o planeta aí. Então, né? Aí precisa pontuar que foi o negro, que foi uma mulher. E aí vem a pessoa, mas precisa mesmo. Precisa sim. Porque senão acontece isso. A gente é apagado, né? A gente é esquecido como se nunca tivesse feito Porque nada. tudo de bom que é feito por um homem branco e hétero. Então você Exato. nunca vai pensar que foi um negro, ou que foi uma mulher, ou que aquele casal é composto de duas pessoas do mesmo sexo, entendeu? Então você tem que pontuar sim, tem que mostrar, porque senão você invisibiliza. Isso. Deixa eu trazer minha primeira referência então, Boa. porque vai dentro desse assunto também. No caso, conheci um livro desse autor. Eu não tinha nem eu também não tinha feito essa associação, sacou? Mas aí assim, é um cara que na minha área, né, que eu sou da área de humanas, chega um ponto que é quase impossível se eu não falar dele, porque ele é uma referência. Ele é reconhecido o maior geógrafo do Brasil. Pô, reconhecido internacionalmente, o cara, ele é... né? E eu lembro que eu tava lendo um livro dele. Olha como é que são as coisas loucas, né, cara? Eu tava lendo um livro dele em espanhol. Falei, caraca, o cara chama Milton Santos, cara, é brasileiro. Aí você vai pesquisar, né, cara? E Milton Santos, ele é reconhecidamente... acho que é consenso, né, cara? O maior geógrafo do Brasil, negro da Bahia, morreu tem alguns anos, mas é um dos caras, assim, fundamentais dentro das ciências humanas no Brasil, sacou? E é o que vocês falaram, né? Se a gente não tomar cuidado, a gente nem associa. O que é positivo, porque ele não faz uma obra, a obra dele não é relacionada exclusivamente a isso, é o que eu falei, ele tem essa grandeza que extrapola tudo isso, entende? E o que a Jo falou, ela não sabia de Basquiat, mas Basquiat é negro, pô, né, Jo? É como se fosse uma coisa assim que fala assim, pô, tá vendo? O cara, digamos, se você nunca tinha pensado, porque a gente tá dentro dessa estrutura de preconceito, né? E o fato dele ser negro só quebra essa lógica de pensamento. Sim. Então, minha primeira indicação é Milton Santos. Se você que gosta, cara, referência total. E é porque volta naquilo que muitos discursos tentam fazer, que é apagar, né? Eu vou falar aqui facilmente, assim, tem como pensar em música brasileira, né? O famoso samba, caipirinha, comida brasileira, sem alguma contribuição da cultura negra? Não tem como, né, cara? Impossível. E aí você vai lá, sei lá, numa festa da alta sociedade paulistana, e aí o povo, não, isso aqui é nosso produto. E aí você olha, só tem gente branca na festa, né? Com alguma coisa, tocando samba, né? Pra falar que foram eles que inventaram. É bem complicado isso.
Por isso que é sempre bom estar pontuando. Sobre música aí, eu acho que não precisa nem de exemplos, né? Mas Nossa o pessoal Senhora. é difícil demais. Uma coisa que eu vou deixar aqui pra criticar, porque eu tenho um problema. Eu tenho dois problemas agora, Júnior. Na verdade, eu ia falar, mas eu tenho dois. Um é que eu desisti do futebol, né? Porque o futebol Pois é um antro terrível de qualquer coisa que a humanidade fez de ruim, o futebol ele potencializa, é impressionante. E o racismo é uma dessas coisas. Não tem como falar de futebol sem citar os melhores jogadores negros aí do mundo, né, que aparecem, mas é onde é muito fácil um cara na arquibancada virar e se sentir no direito de chamar o outro que tá ali em campo exercendo sua profissão de macaco, né? É um negócio que é, assim, Triste. inacreditável. É terrível. Então, pra todos os amantes de futebol aí, né? Vamos, né, gente? Já deu, né? 2021, vamos dar uma modernizada nisso daí. Ou então acaba o futebol, que é uma coisa que eu tô pedindo aqui há muito tempo. Mas, o Rafa, esse comportamento hoje, ele é execrado. Ah, menos, não, sabe? não é. Não, Eu vi esses dias aí a notícia aí. Não, que... também, teve mesmo. é. E a gente tem que meter o ferro mesmo, tem que. O que eu digo assim, cara, peso da lei. É crime, sacou? É tipificado como crime. Então a pessoa tem que tomar, cara, tem que se ferrar. O futebol tem muito mais questão. Eu me incomodo, assim, concordo com você, cara. É um ambiente que não devia ser, mas é muito racista. O futebol me incomoda muito mais pela questão de gênero, sabe? É um outro preconceito que é muito mais difícil de tirar. Porque eu acho que a gente tá conseguindo tirar o racismo. Não vai ser fácil, Rafa, não vai ser de ontem pra hoje. Mas você falou, cara, a gente tem uma já devia ter passado isso aí, Júnior. Olha só. também O acho. Pelé Já passou de hora de dos tudo, anos né, cara? 60, né, cara? O Sim. Neymar tá aí hoje, querendo ou não, ele do jeito dele, mas ele sim é negro e passa isso lá nos campos da Europa. Sem falar na história. Cara, o Ronaldinho Gaúcho, cara. Pô, lembra no auge? Ele sofria racismo, cara. Exato. Porra, Tem foda. uma história também que eu vou lembrar clássica aqui acho que é o Observatório Racista. Se eu não me engano, é um movimento também no Twitter, na internet aí, do futebol, né? Observatório Racista do Futebol. Não, Observatório de Discriminação no Futebol. Que eles têm lá documentado a história que na Copa, Jô, de 50, foi a final no Brasil, né? E o goleiro da seleção, que era o Barbosa, era negro. Ele tomou o gol lá, o povo fala que foi culpa dele, enfim, não vou entrar nesses pormenores do futebol. Mas diz que daí, desde então, não se confiam mais colocar goleiros negros no seu time, porque atrai má sorte. E olha só que absurdo, cara, né? E você Rafa, pode pegar isso até hoje aí pra várias coisas, né? Vários jogadores, treinadores negros, né? É impossível. Tanto jogador difícil. negro que existe e não pode ter um treinador negro no time. É um negócio absurdo. Futebol tem que acabar. Mas outra coisa que eu vou trazer aqui pra esses meus problemas é o povo do rock também, né? O rock, o povo do rock é complicado. É complicadíssimo. E aí eu só vou citar, né? Origens do rock, Chuck Berry, Sister Rosetta, né? Rock é a galera preta que inventou. Tudo bem, o pessoal pode ter feito do jeito que você gosta mais depois, né? Criaram várias coisas, mas tem que lembrar disso aí, né? Não foi o Elvis lá, não, que inventou, que na verdade copiou, né? O povo dançando e tal. Porque tem isso, né? O povo... Tem muitas coisas que foram criadas pelos negros que pra ficar vendável, né? O branco tinha que ir lá e, né? Isso aqui é legal, viu, gente? Pode fazer aí. Mas tem um processo nisso daí que A acontece. validação. Que acontece a também validação. na questão de fisionomia. Eu vou dar um exemplo. Primeiro o pessoal tira sarro pra os negros ficarem com vergonha de fazer ou de ser. E depois eles vão lá e copiam e glorificam como algo da branquitude. Um exemplo atualíssimo, são os lábios que a mulherada tá fazendo pra ficar, tipo, enorme. Como é que é? Injeção labial? Como é que é o nome? Injeção Ela aí labial, sei lá o Fica meio que esquisito, bota lá isso aí. dentro. Fica esquisito. Mas são feições que são originalmente negras. E que as brancas tiraram muito sarro. E agora estão copiando e glorificando. Mas assim, dentro do rock a gente tem grandes destaques, né? Então, tem ícones. Você pega o Jimi Hendrix, Lenny Kravitz. Na nossa live de domingo, do dia 7, que é outro domingo, né? Que esse daqui a gente tá gravando, ele sai na semana que vem. Eu citei que o vocalista do Alice in Chains, o novo, substituiu maravilhosamente bem. Ele é negro, o William Duval. Então, assim, tem... Aliás, música é uma área que é riquíssima. E eu diria, assim, quase que dominada por negros em alguns
Tipo, cena do jazz, a cena do soul, reggae, são ritmos que são majoritariamente, ou foram, né, em algum momento, produzidos por negros, tem origem negra, né? Não, tem sim. Mas o que eu Mas não digo dá pra restringir, é né, pra Ju? pessoa Não que tô seleciona, restringindo. né? Não, é porque assim, é só pra que assim, tem muito rockista, como o Rafa gosta de falar, negro, tem muito artista clássico com música erudita negro, não dá pra, né? Não é, não, então se o cara é samba, o cara não, mas tem muito, não é. Não, e Eu eu entendi tô o que você falando falou, eu nesse... concordo totalmente contigo, nesse mas... sentido da seleção, né? Sim. Eu adoro rock and roll. Aí o cara fala 5 bandas, assim, todas de gente branca. Aí você pergunta uma banda que é negra, que tem, sei lá, ou pelo menos o vocalista é negro, e o cara não conhece. E aí você não conhece por quê? Você nunca ouviu falar disso daqui, ou você realmente foi lá, escutou e não gostou, entendeu? Tem esse primeiro impacto, né? Sim. Essa barreira que é o que a gente fala, né? Às vezes só por olhar você já tem esse julgamento que é o preconceito velado que você talvez tenha e não sabe que existe. Vamos lá, o que mais a gente pode falar aqui de representatividade? O que mais você tem, Júnior? Ô, Rafa, eu vou puxar pro meu lado aqui, né, cara, porque é uma coisa que eu gosto muito de falar. Skate. Não, você falou sobre 1888, né, Ju, que é a data da abolição, né, da escravatura no Brasil, mas tem gente que não sabe que um dos estados brasileiros, bem antes, lá em 1881, já tinha abolido a escravidão. Como o Rafa foi meu aluno, ele deve lembrar disso, né, Rafa? Não. É porque eu não ensinei, né? Foi Ceará? Vou chutar que foi Ceará. Ceará, cara. Ou então agora eu vou deixar. É um dos episódios. Eu ia tirar, agora vou deixar. Deixa aí que você mandou bem. É um dos personagens mais espetaculares assim que eu gosto de falar sobre esse período. Porque a abolição da escravatura no Brasil é um movimento negro. Sacou? A princesa Isabel, dou mérito pra ela porque boa parte da velha guarda do movimento negro dá valor à princesa Isabel, sacou? Não sou eu que tô inventando, ela não é redentora. Sempre bom lembrar que o Brasil demorou, né? Vamos, né? Opa, o último... Demorou o quê? O último pra país caralho, aí. do Ocidente. Pois último país do Ocidente é abolir, cara. Uhum. Mas aqui, não é só o Brasil não. Nos Estados Unidos teve uma guerra sangrenta, destrutiva, pautada na abolição da escravatura. São países que têm uma trajetória extremamente racista, né, cara? Uhum. Mas voltando ao que eu dizia, então deixa eu ver se eu lembro o nome dele completo, mas é Francisco do Nascimento. Tem um nome do meio, mas eu não lembro qual é. Minha memória é tão uma vergonha, Jô. Francisco do Nascimento. Eu vou lembrar, daqui a pouco eu lembro o nome. Ele, cara, era um jangadeiro, cara, pescador, cara, sabe? População simples. E ele liderou um movimento de jangadeiros que se recusaram a transportar escravos. Então, dentro do Ceará, que foi um dos primeiros estados a abolir o trabalho, a escravidão, sacou? Ele é chamado, historicamente, né? Ele recebeu esse apelido, alcunha de Dragão do Mar, por liderar um movimento de jangadeiros, cara. E os jangadeiros eram afrodescendentes também, que se recusavam a transportar escravos, levando o Ceará a ser um dos primeiros estados, muito antes do Brasil, a abolir a escravidão. Né? E, pô, isso aí é todo o movimento abolicionista. Ele teve apoio, teve aliados brancos, teve todo um debate, mas ele é fundamentalmente um movimento de ex-escravizados, de alforriados, de filhos de escravizados. Então acho que fica esse né? Não vou lembrar não. Francisco do Nascimento, que eu não vou lembrar o nome do meio. Deve ser José? Pode ser José. Tô chutando. Mas dentro desse aí, esse livro que eu falei do Ale Santos faz muita relação, né, que ele traz essas figuras esquecidas, e também dessa galera aí, que aconteceu comigo mesmo, que aconteceu com a Jo, assim, mas não de não saber que era negro, não saber da existência, sabe, Jo? De um personagem que... Foi, como assim? Eu nunca tinha escutado falar desse cara. Que foi o Luiz Gama, Ju. Nossa, espetacular. Cara, o cara é, assim, um herói também, né? Você pegar a história de vida dele, o cara é um ex-escravo. Luiz Gama. Aprendeu as coisas, virou advogado e trabalhou pra libertar outros escravos. É um negócio incrível, assim. E eu falei, quando eu descobri a história dele, eu falei, nossa...
Que triste que eu não aprendi isso antes, né? Porque... Não, ô Rafa, e ele foi escravo, né? Exato. Ele foi um ex-escravo que libertou na outros verdade, escravos. assim, ele nasceu livre, não sei se você sabe a história dele, mas... Eu o lembro Luiz parcialmente agora, tem tempo. Ele nasceu livre, foi vendido, o pai dele estava endividado, vendeu ele como escravo. Ele acho que ele era baiano, era nordestino. Foi pra São Paulo, cara, e ele fez toda uma trajetória de aprender. Ele aprendeu a ler sozinho, né? Autodidata. Espetacular, cara, exatamente. Aí, assim, ele era rábula, né, cara? É aquele advogado sem formação, né? Chamava de rábula, o cara que não era formado, mas que advogava. E defendia outros E escravos. ele libertou dezenas, cara. Acho que, sei lá, vou arriscar até centenas de escravos. Acho que foi isso cara. mesmo, centenas de escravos que ele ajudou Eu não ali vou falar, não, mas... ter eu a lembro, alforria, a libertação. Há pouco tempo atrás, a Ordem dos Advogados, ela concedeu ele o título de advogado. Mesmo que ele não precise, né? Porque ele era um advogado, né, cara? Mas, pô, é legal, né? Esse reconhecimento póstumo, né? E é o que, de certa forma, a gente também precisa nessa representatividade do passado, assim, né? Porque, como muita coisa foi apagada propositalmente, é bom você falar, olha, gente, teve essa pessoa aqui que foi extremamente importante, se não fosse por ele, a gente não estaria aqui. Então, pra memória, pro legado, pra história, tem que ser valorizado. Que é coisas que vão acontecendo aí, seguem acontecendo, né? Às vezes a pessoa reclama, mas isso aí já foi pinóia. Calma aí, calma lá, cidadão. Que mais? Eu tinha também separado aqui, Jô. Oi. Não, é o que você falou do... Eu lembrei, porque você falou... Toda vez que alguém fala do Gama, eu lembro do Rebouças, o André Rebouças. Sim, também. Que era um cara que convivia com a família real, sacou? Eu lembro que quando a família real foi expulsa do Brasil, ele foi junto, cara, né? Porque a família real tem um monte de babaca monarquista irritante aí, faz com que eu tenha até deputado, uma galera e é uma galera assim que faz com que você tenha raiva de quem você não tem, sacou? Eu tenho meus problemas com a covardia de Dom Pedro II, que ele devia ter acabado com a escravidão 40 anos antes, sacou? E foi covarde mesmo. Não, a família imperial era abolicionista, cara. Tanto que o Rebouças, ele era conselheiro, né, cara? Ele era um cara assim que... Ele era filho no conselheiro do Pedro I. Depois era muito ligado à família do Pedro II, sacou? Mas os caras demoraram 40 anos pra acabar com a escravidão, sendo que eles eram abolicionistas, contra a escravidão. Covardia, né, cara? Esse é o problema, né? E isso me irrita muito em Dom Pedro II, que é um cara que até vejo mérito, sacou? Vamos avançar aqui, que eu tinha separado também muitas pessoas que estão aparecendo agora nos esportes. Eu ia falar do esporte agora, ainda bem que você puxou. Vou só destacar 3 aqui, então. 3? Pô, vai falar o meu. Então só vou, Mentira, só vou destacar uma pra começar. Eu sou muito fã da Serena Williams, que é incrivelmente foda. Essa mulher, tenista, né? Uma das maiores da história, junto com a irmã dela, a Venus também. Assim, sem a inspiração que você precisa, né? É lá que você vai achar. A Serena Williams é foda, assim. E um bração, cara, eu fico pensando que bração que ela tem. Não, ela dá porrada em qualquer toda pessoa. forte, né? Ela é foda. Dá porrada no discurso e no braço. E só também dá um destaque porque ela joga tênis, né? Tênis que é um esporte aí que também precisa de uma grande reforma. Elitizado demais. Tem esportistas aí, vocês? Eu não tenho esportista, mas eu tô sem falar há muito tempo e eu quero dar minha indicação aqui. Pode dar a indicação. Eu ia falar o esportista, porra. Vai, Ju. Não, eu trouxe aqui quadrinhos, já que tem gente que precisa que desenhe, né, para entender como o racismo tá enraizado. O pessoal Pera aí. A questão de desenho no quadrinho foi uma piada que eu perdi? Era pra rir? Eu perdi Poxa, o tempo. gente. Perdi o time, desculpa. Eu boiei também. Pô, peraí. Porra, caralho, boiei. Não é piada, é só, né, tem gente que precisa que desenhe, então eu trouxe um quadrinho. Tá? Aí, entendeu? Poderia ser. Pois E eu tava tão viajando também, que eu não peguei cara. a graça. O pessoal da Graphic MSP, né, que é uma linha da Marício de Souza Produções, estão recontando a história dos personagens. Eles convidam autores para refazer algumas histórias e saem umas artes lindas, uns quadrinhos sensacionais. E contaram a história do Jeremias, que é o personagem negro do Marício de Souza. Então são dois quadrinhos, o Jeremias Pele e o Jeremias Alma. As histórias são pelo Rafael Calça
E são ilustrações pelo Jefferson Costa. São 2 caras incríveis, ambos são negros, então assim, as histórias têm uma profundidade e uma delicadeza. Eu chorei horrores lendo. E eu recomendo demais, demais. Não sabia dessa daí, olha só. Pô. Como é que chama, Jô, essa ala, esse departamento da Maurício de Souza? Graphic MSP. É do caralho, velho. Eu já vi outros trabalhos dele. Maravilhoso, eu recomendo tudo, mas hoje em especial eu recomendo o Jeremias Pele e Jeremias Alma. Foda, hein? Eu vi uns outros trabalhos desse departamento que eu fiquei impressionado, assim, os caras recontando histórias, o personagem do Maurício de Souza, sacou? Você pode meter o pau tanto que for, Maurício de Souza faz parte da identidade da nossa geração, né, cara? É Exato. foda. Pô, não sabia disso. Vou dar uma procurada depois. O Rafa falou da Serena, eu podia falar de alguém do futebol, mas eu sou um cara de gostos primitivos, Jô. E eu gosto muito de esporte de combate. Pra falar de um cara assim que arrebentou, literalmente. Nesse final de semana. O bom é que o Júnior ele conta agora. Piada e ele mesmo ri, aí a gente sabe. Eu falei, arrebentou, cara. E o cara faz MMA, arrebentou MMA. Pois é, igual o quadrinho. Pior que a da Jô. Tá vendo? Foi muito pior que a da Jô. A da Jô foi muito mais refinada. Mas a minha é primitivo, né? Mas eu gosto muito, cara. Quem me chama de primitivo são as pessoas que falam, você gosta disso, que é primitivo? Eu falo, eu gosto, cara. Eu acho um pouco primitivo também. Vou aproveitar. É mesmo. Velho, alguém socando a cara do outro. É esporte combate, né? Kamaru Usman, Rafa, é um cara espetacular, velho. Eu fiquei muito impactado, assim. É aquela questão, né, cara? Eu não quero restringir, falar assim, o cara ele é bom porque ele é esportista, porque esse é um outro discurso que me cansa muito. Mas, e o MMA é um esporte que tem uma grande, pelo menos tinha, né? Quase que um domínio total de brancos também. Porque não abria muito para participação de afrodescendentes, de negros, e esse cara ele é africano, sacou? Ele é nigeriano e tem uma trajetória espetacular no esporte. Então é um esporte que eu curto e ele com certeza está entre os melhores, não só atualmente, mas um dos melhores mesmo. Não vou sugerir você procurar porque ele trabalha dentro da soco na cara dos outros, mas ele pegou um bolsominion, mentira, um trumpista agora, eu torço muito, fico mais fã. Não, boa. Eu tô vendo aqui, temos um problema de tempo, né? É o que eu tava conferindo isso aqui agora. Eu vou só falar mais alguns aqui. Nossa. E vocês também falam mais alguns que queiram. E depois a gente já puxa o arremate, porque hoje acho que não tem necessidade de quadro de indicações, sendo que foi a última coisa que a gente fez aqui pelos 20 minutos, não sei. Então a gente já vai e corta direto pro final. Mas eu queria só citar alguns aqui, que alguns podem ser bem óbvios, mas tem a sua importância, porque é isso, né? Representatividade, ela afeta as pessoas, né? Uma criança que vê alguém ali, ela pode ter um objetivo na vida a partir daquele momento em que ela vê, por exemplo, a própria Beyoncé, que tá sempre aí, né? A própria Maju Coutinho, que estava sendo atacada aí, né? Só porque é jornalista, não pode agora também. Então tem também a Thaís Araújo, o Emicida, que é foda, né? Sem falar dos pensadores negros que felizmente estão aparecendo aí no Brasil. A Djamila, o Silvio de Almeida, né? Que é ótimo. Também tenho a Catiuxa Ribeiro. Acho que pra começar, né? Tá bom aí, já falamos de esportista, de música. Música, pô, escuta um samba, né? Um Nelson Sargento, Cartola. Porque mesmo Pixinguinha, mesmo sem ser explícito, né? Eles estão falando ali em algum momento do que é ser negro, né? Das angústias. Nação Zumbi. Sim, Racionais, né? O povo do rap é indispensável, né? Nesse quesito, mas eu acho que o samba também, né? Porque o samba também ele deu uma embranquecida. Então é bom lembrar dessa galera aí que foi a precursora, porque quando fazer samba era coisa de malandro, né? Que você ia preso, não tinha nenhum branco lá não. Pois é. O que mais você tem aí, Júnior, pra fechar suas suas eu coisas? Vou fechar com um político, porque eu lembro quando o Obama foi eleito, muita gente falou e eu concordei, assim, eu entendi a revolta, né? Os Estados Unidos, com a população afrodescendente menor do que 16%, tiveram um presidente negro. E o Brasil, com mais de 50% da população afrodescendente, não teve. Haha, mas teve. E teve muito tempo atrás, cara. Foi lá no início do século passado, tem mais de 100 anos. O Brasil teve um presidente afrodescendente que foi Nilo Peçanha.
né? O mineiro Afonso Pena morreu em 1909, e quem assumiu foi o Nilo Peçanha. Né? Nilo Peçanha foi governador do Rio, foi ministro, foi senador, ou seja, um político de grande trajetória, né? Uma trajetória partidária, política, foi presidente da República substituindo, então acho que ele ficou até 1910, quando teve outro processo eleitoral. Você vê quando o cara tá numa posição, né, cara? Então, assim, era um cara de origem pobre, coube a ele começar todo o debate de defesa da população indígena, Serviço de Proteção ao Índio, SPI, que hoje a gente chama de FUNAI. Ele é considerado o patrono do ensino técnico. Eu conheço muito dele porque eu sou professor do ensino técnico, né, cara, do ensino médio técnico, e ele é que trouxe, né, ele que inaugurou essa ideia no Brasil, de formar mesmo o trabalhador, né, cara, não ter só uma educação superior, que na época era quase que totalmente branca, né? Hoje a gente já diminuiu um pouco, mas formar um técnico era formar a população trabalhadora e pobre negra do Brasil. Então minha indicação fica aí, se conhecer. O Brasil já teve sim um afrodescendente como presidente, foi Nilo Peçanha. Boa! E você, Jô, quem tem mais aí que você queria só lembrar pro pessoal dar uma conferida? Eu vou indicar um youtuber brasileiro que fala muito de negritude, todos os seus perrengues, e ele dá verdadeiras aulas em cada vídeo que ele faz, e eu aprendi muito assistindo as coisas dele. Inclusive eu mandei hoje para produção um dos vídeos dele sobre consciência negra. É o Murilo Araújo. Ele tem o canal Muro Pequeno. Cara, muito, muito bom. O conteúdo dele é muito rico. Ele estuda bastante, ele é muito bem embasado, é muito bem articulado em tudo que ele fala. Então fica aí a indicação para quem quiser aprender um pouco mais e se aprofundar. Muito bem, então agora, para arrematar de vez, ele, né, um arremate, eu já falei. Arremate final sobre tudo isso que a gente falou. E tudo isso que a gente falou não é nem uma fração total do que a gente queria falar, porque esse assunto rende bastante. Mas agora no arremate aqui é o momento de deixar talvez uma mensagem de esperança, de aprendizado, de empatia, não sei. Vamos ver o que cabe a cada um aqui. Quem quer começar o arremate final hoje, hein? Cara, eu não saberia nem por onde começar esse arremate, porque assim, é um assunto muito denso, muito, muito profundo, e sobre o qual eu não tenho quase nada pra falar, assim, eu tenho muito a ouvir, isso sim, né? Então, e aí, inclusive, eu deixo a sugestão pra amiga internet pra ouvir também, quem tem a falar. Esse vai ser meu pobre arremate hoje. Que isso, eu vou pegar então daqui, da Jo. Vou falar não, muito... eu queria ter pegado pra deixar você terminar hoje, né? É verdade, o arremate hoje é seu. Rafa, tá bom. Corta essa parte. Eu vou pegar da Ju aqui. Concordo com ela, né? Que a gente tem que ouvir, eu acho que é o nosso papel. Mas eu acho que a gente tem que falar também. E eu acho que a gente tem que falar na questão, assim, a gente começa a desconstruir o racismo quando a gente mostra que o Brasil é racista. Né? A gente viveu em negação há muito tempo, sabe? A gente viveu em negação que o Brasil era democracia, que o Brasil não tinha racismo, que nos Estados Unidos que tinha racismo, porque lá que tinha violência, aqui era muito harmonia. Bobagem, cara. O nosso racismo é muito mais cruel, muito mais entranhado na nossa sociedade, né? Nós somos miscigenados, mas nós somos racistas, e ocultar isso não vai melhorar em nada, sabe? A gente tem que, lá no início, a palavra que eu sempre gosto, que eu aprendi, né, é ressignificar a história do Brasil. E para isso a gente tem que reconhecer o nosso passado e reconhecer o nosso presente. É uma luta, né, uma luta de todo mundo. E concordo com a Jo que a gente tem que ouvir, mas a gente tem que caminhar junto e reconhecer, né, o nosso passado e pelo menos tentar fazer com que o futuro seja menos ruim. Né, e a gente vai sofrer um ataque muito grande daqui para frente. As medidas afirmativas que foram estabelecidas há pouquíssimo tempo, que no Brasil começaram a fazer efeito. Eu já vejo tanto movimento contra, sabe? Partindo dessa mesma lereia, né, eu defendo o ser humano. Normalmente são pessoas que estão tentando manter oculta a história racista e preconceituosa do Brasil. Muito bem, mas eu vou arrematar aqui então, tentar ser sucinto. Talvez eu não consiga. Porque, né? Que eu queria começar da fala da Jo, que ela disse assim, talvez eu não tenha muito a contribuir, né? Talvez eu tenha mais que escutar.
E assim, eu concordo, mas eu digo que é modéstia dela, e é uma modéstia que eu via muito em mim, assim, em alguns assuntos, dessa pessoa que tá tentando aprender, né? Em algum momento realiza que fez tudo errado a vida inteira, e fala, puta merda. Mas, e aí, nesse momento de aprendizado, né, se restringe também a dar opiniões, né, a participar dos debates, e é uma coisa que depois eu fui vendo, assim, que não é tão boa. Eu já comentei aqui com o Júnior e a Jo mesmo, né, de algumas coisas que eu discordo, assim, bastante de como o nosso campo progressista mesmo, né, aborda alguns assuntos que é bem mais excludente do que inclusivo. E nesse campo que ela falou, né, o lugar de fala, eu vi uma fala da Djamila Ribeiro muito boa sobre isso, que ela delimitou assim, olha, o lugar de fala é só você reconhecer o seu lugar de fala, não quer dizer que só o negro pode falar das situações do negro ou a mulher falar das situações da mulher, é reconhecer que se você não é uma mulher, o seu lugar de fala tem certos limites. Se você não é um negro, seu lugar de fala vai até certo ponto. Mas você não pode deixar de contribuir para aquela mudança, né? Porque é uma mudança que a gente quer que aconteça. E aí, trazendo aqui para o assunto de hoje, né? Que é de consciência negra, que aí eu tenho esse lugar de fala mais amplo, mas não ilimitado, porque eu também estou nesse processo de aprendizado. Uma coisa que a gente falou no outro podcast, Júnior, porque lá foi aquela época de Charlottesville, não sei se você vai lembrar, né? Que teve uma galera esquisitaça saindo com tocha na rua lá nos Estados Unidos. Certeza. E a gente ficou muito assim, poxa, mas será que é ignorância? Será que as pessoas estão sem acesso à informação e tal? E hoje, assim, eu mudei, né, dessa opinião pra, claramente, assim, isso, né, lá que aconteceu lá e que tá acontecendo desde então cada vez mais claramente, é preconceito, é racismo. Essas pessoas são racistas. E não vem falar, né? A gente viu aí, ultimamente na internet, e se eu tiver uma opinião racista, é crime? Cara, se você tiver uma opinião racista, você não conta pra ninguém. Fica com essa merda na sua cabeça e não deixa ninguém saber que você é um racista. Porque isso vai contra tudo que a gente acredita, né? Tudo que a gente tá tentando construir. E de forma simbólica, né? De forma tópica, vamos dizer assim, se a gente pensa num paraíso na Terra, onde todos são iguais, mas também de forma prática. O Júnior falou lá no início, não tem como construir alguma coisa enquanto parte da população estiver subjugada, né, e destinada ao genocídio ou a morrer a cada esquina, né? E aí a gente consegue encontrar facilmente, né, esses discursos que, se eu tivesse opinião, é tão ruim assim? Cara, as pessoas morrem, mulheres morrem, no caso do machismo, homens negros morrem, no caso do racismo, e mulheres negras também. Pessoas, né, LGBT morrem no caso da homofobia. São opiniões, entre muitas aspas, que matam no final da ponta. E isso a gente pode não colocar de forma equivalente, né? Cada um tem suas particularidades, mas é uma coisa semelhante que acontece nesses 3 campos aí de preconceito que são altamente nocivos para qualquer ser humano com um mínimo de empatia. Então, relembrando tudo que eu falei no início, Consciência Negra é uma data de luta, né? De expandir a sua consciência sobre o que você é, como você age no mundo, como você compartilha suas ações e o que você está fazendo para que isso mude. A Jo fala muito bem, né? Não basta não ser racista, você tem que ter uma atitude antirracista sempre. Me estendi aqui, hein, Júnior, mas talvez foi bem, hein? Foi bem nessa remate, hein? Hoje mandou a agulha de ouro, vai para... Hoje até vou deixar meu pessimismo de lado. Pode ser que talvez eu tenha falado alguma coisa boa aqui em 170 episódios. O Rafa, ele fica entregando o troféu da medalha de ouro e hoje tu vai colocar o nosso estante, por que não? Mandou bem, né? É isso aí. Muito bem, obrigado. Vocês me deixam feliz com esses complementos, mesmo que seja só para personagens aqui do podcast. Enfim. Muito obrigado, produção. Hoje não tem mais nada, porque já estouramos demais o tempo. Quero agradecer, claro, Júnior Feital por todas as aulas e conhecimento compartilhado. Não só na época de colégio, mas todos esses últimos 5 anos aqui de podcast, hein? Será que é uma despedida? Talvez tá parecendo, hein? Meu Deus. Tá meio dramático esse negócio, não tá, Jô? Vai
Valeu, Rafa. Obrigadão. Obrigado, amiga internet. Obrigado por nos ouvir. Obrigado, Ju. Obrigada, gente. Obrigada, Júnior, por toda essa chuva de conhecimento. Obrigada, Rafa, por fazer o Tricotando perdurar por todos esses 5 anos. Ih, despedida, acabou o Tricotando. Tá aparecendo. E muito obrigada, amiga internet, por estar aí conosco. Ah, exatamente. Falta a sua linha agora, amigo internet, para comentar tudo que a gente falou, tudo que faltou falar, tudo que você quer falar. A sua linha vai ser muito bem-vinda aqui nessa nossa colcha interminável de tricô. Não, eu disse interminável, mas quer dizer, era terminável, porque a gente tá acabando agora.